Olá, esta é a oitava aula, a última aula do quarto bimestre para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós continuaremos a fazer a lista preparatória que foi pensada sobre os temas do caderno São Paulo Faz Escola, do volume 4, que é referente ao quarto bimestre, os principais temas, né? Então hoje nós vamos fazer 6 questões, 5 do Enem e uma questão da ETEC. A ETEC costuma cair o tema de média só, né? Mediana e moda, pelo menos recentemente nunca vi, e no caso do Enem costuma cair, né, os temas de média, mediana, moda e desvio padrão, tá? Então nós vamos analisar algumas questões. A primeira é essa aí do Enem de 2019. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012 em Londres e suas respectivas alturas em metros. A tabela está aí, né, com a organização aí acho que os nomes estão em ordem alfabética. Isso, os nomes estão em ordem alfabética. Bom, aí ele quer saber o que? A mediana das alturas em metros desses jogadores aí tá as alternativas, né? Então eu coloquei aqui novamente a tabela para a gente analisar. O que a gente tem que perceber é que as ordens aí da tabela não está em ordem crescente os valores das alturas, então nós precisamos organizar isso em ordem crescente e calcular a mediana, ver o valor de posição central que vai organizar esse conjunto de dados, né? Aqui no caso eu já deixei indicado, são 12 alturas, então a gente não consegue só organizando os dados identificar qual é o valor que ocupa a posição central, lembrando que a mediana calcula justamente isso, né? Então o primeiro passo é organizar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, ou seja, o Bruninho está lá 1,90 m, não é a menor altura, né? Então você tem que colocar a menor altura. Se quiser organizar as 12, pode, né? Mas não há necessidade. Para achar a posição central, a metade de 12 é 6, né? Então teria que ter 6 valores antes, 6 valores depois, ou seja, a mediana vai ocupar a posição entre a sexta e a sétima posição dessa sequência. Aí fica 6 antes, 6 depois, né? Então eu coloquei o esquema, lembrando que quando você achar a sexta e a sétima posição, você precisa calcular a média, que é somar os dois valores, dividir por 2, você acha a mediana, certo? Bom, exercício 6, Enem 2019. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minutos que o motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. O quadro 2 apresenta a classificação para a variabilidade do tempo segundo o valor do desvio padrão. É uma questão de desvio padrão, né? O quadro 1 tá aí os tempos e o quadro 2 ele tá lá uma variação entre os valores do desvio padrão. Só para lembrar, aquela letra que está no meio dos números ali é chamada de sigma, que é uma letra grega, né, parecida com o S, né, vamos dizer assim, que o alfabeto grego tem tem menos letras do que o alfabeto brasileiro, né? Então ali a gente calculando o desvio padrão, a gente vai comparar esse valor com a variabilidade e responder se é extremamente baixa, alta, moderada e assim vai, né? Então, lá, com base nessas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo aí está lá as alternativas. Bom, essa questão foi muito criticada porque ela é extremamente teórica, mecânica, né? A gente vai ter que aplicar as fórmulas matemáticas do desvio padrão e pronto, né? E não é muito a tendência das questões do Enem, né? Mas como vivemos em tempos obscuros, cientificamente falando, né? Então nós tivemos essa questão do Enem do ano passado que você teria que saber a fórmula do desvio padrão, como calcular, e não é uma fórmula fácil, né? Como calcular o desvio padrão
de um valor. Primeiro, vou relembrar basicamente, primeiro nós vamos calcular a média e calcular a variância, né? O que seria a variância? Os valores que tem nessa tabela 1, o quanto que eles estão variando em relação à média, né? Que é isso que a gente chama de variância. Então, primeiro tem que fazer a média, ele falou são 7 percursos, né? Então tem que calcular a média, soma-se tudo e divide por 7. São 7 valores que tem aí, a gente acha a média aritmética. Achou a média? Agora nós vamos calcular a variância dos valores aí, ou seja, quanto que eles estão variando para mais ou para menos em relação à média, né? Então eu já montei aqui, tive até que diminuir um pouquinho a letra, porque são muitos valores, né? Então vai ficar 48 menos a média, aquele x barra é a média, elevado ao quadrado, só para lembrar, porque tem alguns valores que podem dar negativo, e se a gente for somar sem dar negativo, né, no final a soma vai resultar zero, né? Então elevando ao quadrado, a gente corrige esses eventuais erros, quando somar não vai dar um número igual a zero, vai dar um número diferente de zero, né? Aí no final você vai calcular todas as variações em relação à média, alguns vão dar mais, outros vão dar menos, né? Elevando ao quadrado tudo isso vai ficar positivo, soma-se tudo e divide por 7, que é a média, né? A média da variância, certo? Calculou a variância, aí agora nós vamos calcular o desvio padrão, né? Lembrando que o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância, né? Você vai ter que comparar com esta tabela aí, tá? Os valores, né? E aí identificar qual o intervalo que aquele desvio padrão está. Uma coisa aqui que vai ter que pensar um pouquinho para poder responder esta questão, porque quando você fazer o cálculo da raiz, vai dar um número que não é exato, ou seja, uma raiz que não é exata, né? E obviamente você não tem que saber de cabeça essas raízes que não são exatas. Mas vou dar um exemplo aqui, vamos supor que dê raiz de 40, que não é uma raiz exata, certo? Então, o que você vai ter que fazer para esse exercício? Que a gente tem que achar qual é o intervalo. Para quem não lembra, não coloquei de novo, porque recentemente, a aula anterior, a gente fez a leitura dessa nomenclatura, dessa simbologia matemática. Então, caso você tenha alguma dúvida, você pode consultar suas anotações. Mas, bom, vamos supor que a raiz ali, a variância deu 40, tem que fazer a raiz de 40. 40 não tem uma raiz exata, mas a gente consegue observar por aproximação. Qual a raiz abaixo de 40 que eu tenho exata e qual a raiz acima de 40 que eu tenho exata, eu sei mais ou menos um valor possível para essa raiz. Então, abaixo eu tenho 36, que é igual a 6. E acima eu tenho 49, que é igual a 7. Ou seja, a raiz de 40 é um número entre 6 e 7. Né? Então, aí a gente consegue achar o intervalo mais ou menos do valor aí, certo? Bom, responde aí, tem que responder a variabilidade, tá? Atividade ou exercício 5. Uma seletiva para o final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então tá lá a raia 1, raia 2, raia 3, geralmente a dividida a piscina em 8, né? E tá os tempos aí em segundos, certo? A mediana dos tempos apresentado no quadro é só uma dica aí, por exemplo, se você calculasse a moda, ia aparecer aí nas alternativas, uma das alternativas, se você calculasse a média, ia aparecer também, mas no caso ele perguntou a mediana, né? Porque no Enem costuma cair, às vezes na mesma questão, tá? Costuma cair média, mediana e moda, tá? Então toma cuidado com essa informação aí, né? Bom, coloquei a tabela novamente para a gente ficar, né, antenado aí com os exercícios. A gente percebe que a organização aí das raias é um número par, geralmente, né, uma tendência um número par, porque é um pouquinho mais difícil da gente calcular a mediana com número par, né? Então são 8 raias, então eu tenho uma quantidade de conjuntos pares, né? E aí o que tem que fazer? Tem que organizar, porque se você observar as informações, elas não estão numa ordem crescente, né? 20,90 não é o menor tempo, tá? Então aí tem que organizar. E aí se quiser fazer mais fácil, como são 8, né? Então tem que ficar a posição desse valor central, que é a mediana, tem que ficar entre a posição 4 e 5 desse conjunto de dados, né? Então deixei aqui indicado para vocês poderem fazer, lembrando que você vai achar a posição 4 e 5, calcula a média, fica 4 números antes, 4 números depois, que já estudamos esta situação. Bom, continuando aqui, o exercício 8, Enem 2016.
Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares. Eu não sei de onde seria a palavra caso, mas vamos embora. Do edifício onde trabalha. O quadro, que é uma tabela, apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, que é o ponto, vamos pôr matematicamente falando, 0, né? De onde ele parte e mais 3 pessoas. Então no térreo tinha 3 pessoas, né? Certo? É o que ele está falando aí, mais 3 pessoas. Até o 5º andar desse edifício. A tabela que ele falou foi isso daí, né? O registro está lá, ele registrou o número de pessoas que entrou, número de pessoas que saiu a cada andar até o 5º andar, né? E aí quer saber, com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo até o 5º andar. Uma dica aqui, né, pessoal, se você não prestar atenção, porque ele faz o registro das pessoas que entraram e das pessoas que saíram, né? Então a gente tem que fazer uma soma e uma subtração. Soma quando entrar, subtração quando sair. No caso aqui, se você olhar só a tabela do jeito que está, os dados do jeito que está, que talvez a indução que o cara faz, né, para você errar a questão, a tendência é você marcar o número 2, que é o número que mais aparece. Só que o que acontece ali? Entraram duas, no caso do terceiro andar, entraram 2 pessoas e saíram 2. A gente tem que ver quantas pessoas ficaram, que ele faz o registro, o relatório de quantas pessoas entraram e saíram. Obviamente vai ficar uma quantidade lá, a gente precisa fazer, né? Bom, coloquei de novo a tabela. Lembrando que a moda é o valor que tem a maior frequência, ou seja, o que aparece mais. Então a gente vai analisar o número de pessoas que está entrando, o número de pessoas que está saindo e poder fazer o cálculo aí do que é chamado de moda em estatística. Bom, montei o passo a passo, obviamente daria para fazer de outras maneiras, né? Mas coloquei aqui no térreo, tá vendo? Ele falou lá pela tabela. É ele mais 3 pessoas, 4. Então tinha 4 pessoas no elevador, né? Então vai ficar no térreo 0 mais 4. Você coloca lá o valor de pessoas, que é esse valor que nós vamos analisar para responder o exercício. Aí no primeiro andar entraram 4, saíram 3. Ou seja, eu tenho que pensar nas pessoas que estavam lá no térreo, né? Então quanto que deu lá no térreo? Então entraram 4 mais 4, saíram 3. Aí vai dar uma quantidade de pessoas que ficaram lá no elevador. Depois nós vamos fazer para o segundo andar, mas eu tenho que pensar as pessoas que estavam no primeiro, né? Primeiro andar, que entraram e saíram, quantas ficaram lá no elevador. Então saiu uma e entrou uma, ou seja, não vai mudar, né? Que saiu uma e entrou uma, vai ficar a mesma quantidade, mas aí eu coloquei o cálculo que terá que fazer. Depois do terceiro andar, pegando as pessoas que ficaram no segundo, entraram 2, saíram 2, não vai mudar, né? Mas eu coloquei só para ver a ideia do exercício, né? Então entraram 2, saíram 2, vai ficar a mesma quantidade, que é a mesma quantidade que estava anteriormente. Aí do quarto andar entraram 2, então tinha uma quantidade no terceiro, entraram 2 e saíram nenhuma. Não vai mudar a quantidade de pessoas que estavam lá após a entrada, né? Porque não saiu nenhuma. Então aí você vai fazer o cálculo e vai ver. E por último, o quinto andar, que é o que ele falou aí, entraram 2, saíram 6, aí tem lá a resposta final. Você vai olhar depois que fazer essas continhas aí, essas difíceis continhas, você vai olhar qual é o valor que mais aparece aí nesse conjunto de dados, tá? Não é a resposta final, não é o 2, né? Então a gente tem que analisar aí, tem que pensar algumas questões, tem que pensar um pouquinho mais, né? Bom, agora o próximo exercício, para não dizer que não falei das flores, ETEC 2018. A matemática pode mostrar o porquê reciclar uma latinha de alumínio é importante para o meio ambiente e para a economia no Brasil, pois cada tonelada de latinha de alumínio ou latas de alumínio reaproveitada economizará 95% da energia gasta para sua produção. Isso pode explicar o fato de uma lata de alumínio estar entre os materiais recicláveis com maior valor no comércio, bem como os altos índices de reciclagem que podem ser vistos no quadro. Aí o quadro está aí, né? Então a gente tem a organização desses dados aí,
vai oscilando, né, a maior quantidade e tal, e a gente percebe que são 6 anos apresentados nesta tabela, né? Não está em sequência, né? Não está em sequência, sim. Está em sequência e o ano estou falando, né? O ano está em sequência, então são 6 anos analisados desse período. Bom, continuando aqui, ele quer saber o que? A média das porcentagens de reciclagem de latinhas no período demonstrado na tabela é de aproximadamente, ele está indicando que não vai dar o valor exatamente que está nas alternativas, aí está lá o que nós vamos ter que fazer. Bom, cálculo da média, né? Coloquei a tabela novamente, são 6 anos analisados, então nós vamos ter que somar tudo e dividir por 6. Toma cuidado só com a vírgula, né? Para não se confundir aí, vírgula abaixo de vírgula, dividido por 6. Eu creio que a casa decimal depois provavelmente ela não vai dar o número que está falando lá, pode ser que dê 3 casas, 4 casas decimais na hora que você realizar a divisão, mas aí você faz mais ou menos uma aproximação com o valor aí, tá? Bom, o último exercício, Enem 2015, um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas 5 etapas do concurso, né? A classificação obedece à ordem decrescente destas pontuações. Olha que importante, decrescente aí, hein? Então fica atento a esse detalhe aí, tá? O critério de desempate baseia-se na maior pontuação da 5ª etapa. Então, toma cuidado aí para não responder errado, né? Bom, tá aí a tabela. A tabela apresenta o candidato de A a E, a média das 4 etapas e a pontuação da última etapa, da 5ª etapa desse concurso, certo? Bom, aí ele quer saber a ordem da classificação final desse concurso, a gente tem que analisar as pontuações lá e poder ver, né? Bom, esse exercício aqui tem uma pegadinha, se a gente não ficar atento, a gente vai errar, né, esta questão, porque ele apresenta a média das 4 etapas e a 5ª etapa. Assim, uma interpretação equivocada é você fazer a média de 90 e 60. 90 mais 60 dividir por 2 e achar a média. E é errado. Por quê? Vou fazer o passo a passo aqui. A gente, para fazer a média de 5 valores, a gente teria que pegar depois N1, N2, N3, né, as notas, né? Então a gente teria que somar as 5 notas e dividir por 5, certo? Média aritmética 5. Simples. O que ele apresentou aí? Ele apresentou a média das 4 etapas, ou seja, do candidato A deu 90, por quê? Porque soma-se todas as notas que ele tirou e divide por 4. Chegou aquele 90 lá, certo? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar as pontuações para poder colocar a classificação. Por isso que eu não coloquei a média, porque não precisa fazer a média. Caso você queira fazer, você faz, mas não precisa fazer a média, porque a gente sabe o quê? Que a pessoa que tiver a maior pontuação, né, vai ter a maior média. A pessoa que tiver a menor pontuação terá a menor média, né? Então eu vou calcular só a pontuação no caso do candidato A, para vocês verem como é que faz para esse caso, porque ele deu a média, né? Então a gente vai fazer o contrário, vai calcular a pontuação. Então o candidato A, nas 4 etapas, ele teve média igual a 90. Então eu vou fazer o contrário, né? Não dividir por 4 para chegar no 90, eu vou fazer o contrário para calcular a pontuação. Eu vou fazer o que? 90 vezes 4, né? Para achar a pontuação e mais 60 pontos da última etapa. Então 90 vezes 4 dá 360, fiz o passo a passo aqui, né? 360 mais 60 é igual a 420. Então significa que o candidato A teve 420 pontos. Se quiser dividir por 5, divide, mas não há necessidade de fazer. Então essa é uma questãozinha que tem que pensar um pouquinho para poder responder. Bom, então é isso. Termine essas atividades aí, postem lá e a gente encerra o ano sofrido de 2020 com essas atividades aí, tá bom? Um abraço a todos. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveitará mais, né? Agora é só as próximas etapas. Sucesso, voem, durinhas, voem. Tchau, tchau.